Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a graça e a paz de Jesus esteja com cada um dos amigos, que o sol da justiça, que é Cristo, possa inundar seus corações, dando-lhes sabedoria, entendimento, e que todos tenham um belo dia. Vamos estudar a lição, e hoje, domingo, 23 de março de 2025, a lição 13 desta semana, ela tem como título A Lei do Amor. As Sagradas Escrituras mencionam que a lei de Deus, ela não consiste em conceitos abstratos, Em conceitos assim de ideias concretas e físicas, mas que são realmente sentimentos que cada um de nós temos de amar ou não amar a Deus, Mas é uma expressão de relacionamento que existe entre Deus e seus filhos. Nós podemos ver isso claramente quando nos é apresentado os 10 mandamentos por Deus, onde ali os princípios básicos, desses 10 mandamentos ou a lei, elas já existiram antes da fundação do mundo. E ali no Éden, no Jardim do Éden, era muito bem aplicado pelos nossos primeiros pais, Adão e Eva, porque foram aplicados para eles, Deus, através da sua sabedoria, aplicou para Adão e Eva os princípios de que devem reger o amor, que deve guiar o relacionamento entre eles como seres humanos e Deus, e também entre as pessoas da família. E a lição de hoje, baseada ali em Êxodo capítulo 20, versículos de 1 até 17, aqui os 10 mandamentos eles revelam dois grandes princípios, que nós já conhecemos, vimos e já estamos falando há algum tempo, que é amar a Deus e amar ao próximo, Que esses dois princípios, esses dois mandamentos, eles regem todos os demais mandamentos. E Deus, ao entregar a Moisés as 2 tábuas de pedra, contendo os 10 mandamentos escritos pelo dedo de Deus, nos mostra quão profunda e intensa é a revelação do caráter de Deus, porque esses mandamentos revelam realmente o amor de Deus. E esses mandamentos foram apresentados ao povo de Israel em 2 tábuas, sendo uma tábua com 4 mandamentos, que revela a todos nós o amor que nós temos para com Deus, que Deus é o único verdadeiro Criador e mantenedor do universo, e a segunda tábua com 6 mandamentos que nos revelam como nós devemos amar o nosso próximo. E a lição de hoje nos mostra que para nós servirmos a Deus com fidelidade, nós precisamos não apenas distinguir as coisas que diferem, mas também preservar a conexão entre as coisas que Deus uniu, como a lei e o amor, que são parceiros assim, inseparáveis, que eles andam juntos. Quando Martinho Lutero disse lá, ame a Deus e faça o que te parece melhor, ele tinha algo a comunicar, ou seja, se você verdadeiramente ama a Deus, fará aquilo que agrada a teu Senhor. O amor é a chave para nós resolvermos muito dos conflitos e divisões no mundo. Se cada um de nós buscarmos amar genuinamente, verdadeiramente, cumpriremos a lei de Deus e nos transformaremos as nossas comunidades, a nossa sociedade, o nosso lar. E através do amor é que nós mostraremos ao mundo quem nós somos como seguidores de Cristo. Por isso que Jesus disse,
se me amardes, guardareis os meus mandamentos, que está lá em João capítulo 14, versículo 15. E ele ainda completa lá em João capítulo 14, versículo 21, quando ele diz: e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Viu que interessante? Só que nós temos que entender algumas coisas, que a lei de Deus, ela não é um conjunto assim de princípios abstratos, no caso, né? Mas uma expressão de relacionamento, de intimidade entre Deus e seus filhos. A descrição dos 10 mandamentos implica, em relações de aliança entre Deus e seu povo. Podemos observar isto no diálogo que Deus teve com o profeta Moisés, onde ele destaca essa linguagem relacional, no qual o Senhor é retratado como uma águia carregando o seu povo nas asas ao libertar aquele povo do Egito. A ideia central dessa ilustração é que o povo é levado e guiado pelo próprio Deus. E assim, o pensamento de que a lei de Deus ela é formada por conceitos abstratos ou princípios impessoais não é correto. É incompatível totalmente com a imagem bíblica que nós vemos de Deus entregando, as 2 tábuas de pedra para o povo de Israel, com os 10 mandamentos, e escritos pelo seu próprio dedo, que diz lá em Êxodo 31, 18. E inicialmente ele passou a Moisés com a responsabilidade de educar o povo, de convencer o povo da importância desses 10 mandamentos. E isso ocorreu para Moisés lá no Monte Sinai, enquanto o povo ficava lá embaixo. É muito importante a todos nós cristãos ler a descrição dos 10 mandamentos, que está lá em Êxodo 20, na luz, na revelação dessa aliança que está sendo formada, que aparece lá em Êxodo 19, onde observa ali uma relação de Deus com o seu povo e bem familiar, e isto ocorreu bem antes dele dar a promessa para aquele povo, onde destaca esta aliança. Lembrando que os mandamentos eles foram escritos depois que o Senhor havia libertado o povo do Egito. E se baseiam no amor de Deus e nas promessas que ele fez ao povo de Israel, que está lá em Êxodo 6, 7 e Levíticos capítulo 26, versículo 12. A entrega das 2 tábuas dos 10 mandamentos a Moisés, lá no topo do Monte Sinai, enquanto o povo aguardava lá embaixo, ansiosos pelo retorno do seu líder, foram seguidas assim, de manifestações sobrenaturais vistas pelo povo de Israel e toda a região, onde de longe as pessoas ouviam a voz de Deus e eles sentiam a presença do Senhor. Enquanto o povo observava Moisés subindo ao Monte Sinai até desaparecer, os filhos de Israel permaneciam ao pé do monte, sob assim uma forte tensão, porque eles não sabiam o que iria acontecer. E na sequência, após Moisés estar lá no monte, a adrenalina tomou conta daquele Sinai, daquele Monte Sinai, e também ao redor, onde estavam as pessoas, porque aquele Monte Sinai começou a fumegar e tremia tudo. E os seus corações foram tomadas de grande temor, principalmente aquelas pessoas que não eram tão sinceras para com Deus e ali tiveram a oportunidade de ouvir a voz do Senhor. E o povo embaixo ouviu a voz forte do Senhor, que vinha lá do alto, palavras assim do Senhor, como sons assim de trovões e de relâmpagos. E ao abrir o discurso assim desse decálogo,
o Senhor declarou o que seria a constituição daquela nação eleita, que são os 10 mandamentos, e ali está o caráter revelado ao mundo, o caráter de Deus. Já vimos isso até antes mesmo de ser promulgada os 10 mandamentos, onde aqui foi feito para oficializar materialmente o relacionamento de Deus com o seu povo, para que todos não esquecessem dos 10 mandamentos e, se possível, se circuncidasse dentro dos seus corações. Porque Deus já havia provado a fidelidade de Israel através da observância do 4º mandamento, que o povo de Israel já observava, porque os 10 mandamentos já existiam antes da fundação do mundo. No céu ele já era observado. Ou seja, Deus promulgou ali a lei dos 10 mandamentos no Sinai, algo que sempre existiu. E como a Bíblia diz lá no Salmo 119, versículo 160, as tuas palavras são em tudo verde, desde o princípio, e cada um dos teus justos juízos dura para sempre. Os 10 mandamentos escritos pelo dedo de Deus, entregue a Moisés no Monte Sinai, a 2 tábuas de pedras, serve para nos ensinar que esses mandamentos eles são eternos, por isso que foram escritos realmente numa tábua de pedra, para eternizar isto. E no primeiro, a tábua de pedra possui 4 mandamentos referente ao nosso amor para com Deus, e a segunda tábua com 6 mandamentos que falam do nosso amor para com o próximo. E Deus identifica, quando ele diz lá, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão, que está lá em Êxodo 22. E quando ele fala, eu sou, é Jesus declarando que ele é Deus, e quando ele esteve entre nós, ele disse, eu sou o pão da vida, que está lá em João 8,33. Eu sou a luz do mundo, que está lá em João 8,12. E assim Deus deu os mandamentos após a libertação da escravidão do Egito, quando após o povo ser liberto lá do Egito, foi que ele deu os mandamentos. E isto é um sinal para todos nós. Isso significa para todos nós que só é possível obedecer os 10 mandamentos após uma aceitação nossa de Jesus como Salvador e Senhor da nossa vida. Quando assim nós somos libertados do pecado por Cristo, pelo seu poder e pelo seu sangue que jorrou na cruz do Calvário. E Davi, em Salmo 19,7, diz que a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. Olha que maravilha! E assim, quando uma pessoa batizada, que aceita Jesus como Salvador e Senhor, adentra a mente ao tanque batismal, ele passa a atender os mandamentos pelo amor, em reconhecimento ao sacrifício de Jesus feito na cruz por ele e por nós. O relacionamento com Deus e com os outros passa a ser guiado pelos princípios da lei, pela transformação ocasionada através do Espírito Santo, que ele atende no nosso coração e ele insiste naquela pessoa para buscar a salvação. E uma pessoa que aceita Jesus, ela já passa a observar o primeiro mandamento que diz, não terás outros deuses diante de mim. Está lá em Êxodo 23, onde lá há reconhecimento que não há outro Deus senão o Deus Criador e mantenedor do universo. E foi isto que Jesus identificou como o mais importante, dois maiores importantes que ele diz lá, como Jesus identificou. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o coração, que ele, Jesus, disse lá em Mateus 22:37, reconhecendo a Deus como Senhor, não existe outro. E que aquele que conhece e que ama o Senhor, não faz para ele imagem de escultura,
nem coisa alguma semelhante do que há no céu, em cima dos céus, e nem embaixo na terra, que fala lá em Êxodo 20, 4, 6. Uma pessoa que ama verdadeiramente a um só Deus, o Deus Criador do universo, é aquele cristão que não toma o seu nome sagrado em vão, ou seja, dá mau testemunho no mundo fora aí, que está lá em Êxodo 27. E quem ama a Deus lembra de santificar o dia de descanso que Deus determinou, que é o quarto mandamento, que está lá em Êxodo capítulo 20, versículos de 8 a 11. E esses 4 mandamentos é o amor que você vai definir para Deus. Esses 4 mandamentos é o amor de Deus, que é a base de sua lei, né? Que são inseparáveis, que são os 4 primeiros que eu mencionei agora há pouco, esses mandamentos, que estão na primeira tábua de pedra. Já na segunda tábua de pedra, onde estão os outros 6 mandamentos, é o amor ao próximo, como quem ama realmente o próximo, ele honra pai e mãe, né? Que está lá em Êxodo 20, 12. Ele não mata. Quem ama o próximo, ele não mata, que está lá em Êxodo 20, 13. Quem ama o próximo não adultera, que está lá em Êxodo 20, 14. Quem ama o próximo não furta, que está lá em Êxodo 20, 15. Quem ama o próximo não dirás falso testemunho contra esse próximo, que está lá em Êxodo 20, 16. E quem ama o próximo, ele não cobiça nada do seu próximo, nem a mulher dele, nem as suas coisas, nada, que está lá em Êxodo 20, 17. E assim, a lei do Senhor traz grandes bênçãos para todas as pessoas que observam. Porque ser fiel traz recompensas maravilhosas para todos nós, porque abre portas para a nossa salvação. É uma garantia que o nosso nome está escrito no livro da vida lá no céu. E se olharmos os exemplos de Abraão, de José, filho de Jacó, de João, de Daniel, nós vemos a fidelidade desses homens. Agora, já aquelas pessoas que transgridem os mandamentos de Deus, elas estão perdidas. Elas não estarão nos céus na segunda vinda de Jesus. Já imaginou? E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas através do poder do Espírito Santo para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor da sua vida. Porque a partir do momento que você aceita Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, você passa a ser uma pessoa sábia de entendimento, que sabe manusear bem as Sagradas Escrituras. E quando você aceita Jesus como Salvador, obedecendo seus estatutos e mandamentos, você ganha de Deus esse presente que chama salvação. E com isto, ele vai dar um presente na salvação, e na volta de Jesus a este mundo, Jesus, ele vai levar você, seus filhos, sua família, seus amigos e todos nós para as mansões celestiais. Um lugar, meu amigo, minha amiga, de onde lá não haverá mais morte, mais dores, mais aflições, não haverá mais perseguições. Você estará no céu. Você participará de uma grande boda do Cordeiro, que é Jesus. E lá, meu amigo, minha amiga, você terá uma grande oportunidade. Você terá a oportunidade de estar assim, face a face com Jesus. Já imaginou? Sabe por que Deus quer fazer isto com você, meu amigo? Com você, minha amiga? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.